Olá, meus queridos, minhas queridas, sejam bem-vindos mais uma vez. Vamos nesse instante juntos, cheios de gratidão a Deus por mais um dia que Ele nos faz amanhecer, nos faz entardecer. Com temor e tremor, vamos começar a leitura do capítulo 21 do livro de Atos. E eu te convido para fazer isso com os seus. Deixe esse legado na sua casa para os seus. É o maior presente, a maior herança que você pode deixar para a sua família. As bases do Evangelho plantadas no coração de cada um deles. Então vamos fazer isso nesse instante. Abra aí no capítulo 21 e não vamos perder tempo não, para não ficar muito extenso, né? E a gente poder aprender o máximo que a gente puder nesse pouco espaço. Vamos lá então, amados. Depois de nos apartarmos da oração deles com os discípulos em Éfeso, né, os presbíteros em Éfeso, fizemos-nos à vela, ou seja, pegou um vento forte, vento bom, e correndo em direitura, né, saindo da costa da Ásia, chegamos a Cos. Ali eles permanecem à noite e diz assim, no dia seguinte a Rhodes e dali a Patra. Então, ou seja, ele vai para Rhodes, que era uma ilha onde se alongava, já avistando a ilha de Creta, e ficava entre ali o mar Egeu e os portos da Fenícia, para onde ele estava indo, né? Dali ele chega a Patra. Patra é onde ele faz o baldeamento. Verso 2. Ele baldeia, muda de navio, né? E, achando o navio que ia para a Fenícia, lá região lá de Tiro e Sidom, né? De onde Jesus curou, libertou a filha daquela mulher Ciro-Fenícia, né? Lá em Lucas. Embarcamos nele seguindo viagem. Quando Chipre, a ilha grande, linda, enorme, já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria, tá vendo? E chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Bom, graças a Deus. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias. E eles, os discípulos ali em Tiro, movidos pelo Espírito Santo, recomendavam a Paulo que não fossem a Jerusalém. Paulo, não vá a Jerusalém. Ou seja, aproximava da atmosfera pesada, negra, sombria de Jerusalém, e o coração deles temendo. Mas Paulo sabia do que esperava, mas Paulo estava determinado a ir. Passados aqueles dias, tendo nos retirado, prosseguimos viagem, e acompanhados por todos, cada um com sua mulher, ou seja, a comitiva de Paulo era de média de 9 pessoas, e vocês observam aqui mais uma informação, né? Muitos deles viajavam com as esposas e com os filhos, mulher e filhos, até fora da cidade. Ponto. Ali, ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos, e eles voltaram para casa. Ok. Quanto a nós, aí Lucas está de novo na primeira pessoa, né? Lucas está narrando, estava junto. Concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia ali com eles. Mais um dia, viagem longa, amados, vá observando. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia de Filipe, a cidade linda, maravilhosa também, onde os governantes, os romanos gostavam de ir, de hospedar, né? E entrando na casa de Filipe aqui é o evangelista, o diácono, aquele que foi eleito como diácono lá em Atos 6, né? Aqui ele já está com 25 anos de evangelismo. Lucas o chama de o evangelista, que era um dos 7. Ficamos com ele, ali hospedaram na casa dele. Tinha 4 filhas donzelas que profetizavam. E que profetizavam não é que eram irmãs que ficavam sempre, chegava Deus me falou isso, não é nesse sentido. Profetizar aqui é o dom da profecia que está registrado na carta aos Coríntios. É alguém que consolava, que edificava e que exortava as pessoas conforme o evangelho de Jesus, né? E que também profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. É o mesmo lá de Atos 11, que profetizou a fome, a seca em Jerusalém. E vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo,
ligando os seus próprios pés, não os de Paulo, os dele, de Ágabo, com os pés e com as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto, que é Paulo, e o entregarão nas mãos dos gentios. Ele está usando aqui o mesmo critério dos profetas, muitos do Velho Testamento, que usava a mímica, que teatralizavam, dramatizavam a cena. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou seus pés dele, as mãos dele, para dizer que lá em Jerusalém o dono do cinto, Paulo, seria preso. Amado, isso aqui é tremendo. É uma profecia, o Espírito está dizendo. E eu creio nisso. Dessa forma, espontâneo, sem hora marcada, sem lugar marcado, aconteceu. Já aconteceu comigo, pessoas que eu conheço, de várias formas. O que a gente não pode aqui, amados, é fazer mercado, fazer profecias em série, como numa indústria, como que é o que está acontecendo dentro das igrejas. Profecias que têm paralisado vidas, destruído vidas. Pessoas que ouviram uma profecia de natureza humana, carnal, e que por essas profecias foram trabalhando e vivendo para cumprir, para fazer a profecia se cumprir na vida, e paralisaram a vida e destruíram a história deles. Pessoas que mentalmente se perderam, pessoas que se entraram em surtos por conta de profecias que não procedem de Deus. Paulo está diante de uma profecia, e mesmo diante de uma profecia, Paulo, determinado, ele continuou a viagem dele. Ele foi para Jerusalém. Quando ouvimos essas palavras, verso 12, tanto nós como os daquele lugar rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém, que não fosse para lá. Então ele respondeu, Paulo, que fazeis chorando e quebrantando-me o coração? Pois estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém por nome do Senhor Jesus. Isso aqui é forte, porque a palavra quebrantando é que os irmãos ficaram abatidos, tristes com a profecia, em saber que Paulo seria preso. E o quebrantando aqui, a raiz dessa palavra, a raiz grega, etimológica dessa palavra, traduz o significado de lavadeiras, que batiam as roupas na pedra para amolecer a sujeira e tirar mais facilmente. Ou seja, eles queriam amolecer o coração de Paulo para que Paulo não fosse. Paulo estava determinado. Nem a profecia mudou o rumo de Paulo, amado. Então não é a profecia que tem que mudar meu rumo. Eu tenho que seguir minha vida. E a profecia, quando ela vem de forma espontânea, como eu disse, eu creio, tá certo? Ela se cumpre na minha vida como Deus quiser. Eu não tenho que viver em função da profecia. Por favor, amados, não brinque como o povo está brincando de profecia. Deus me disse, e Deus não tem dito nada. De cada 10, você pode contar uma que procede de Deus. Então vamos lá então. Como, porém, não o persuadimos, verso 14, conformados, dissemos, faça-se a vontade do Senhor. Passados aqueles dias, tendo feito os preparativos, subimos para Jerusalém, arrumamos tudo e fomos. E alguns dos discípulos também vieram de Cesareia conosco, trazendo consigo Minason, natural de Chipre, a ilha, velho discípulo, um dos primeiros a se converterem, com quem nos deveríamos hospedar. Esse Minason era um cara rico, de posses, e hospedar a comitiva de Paulo, de 9 a 11 pessoas. Era lá que Paulo iria ficar. E tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago. Tiago era um dos colunas da igreja aqui, considerado como apóstolo, meio-irmão de Jesus, autor da carta a Tiago, E todos os presbíteros se reuniram. E tendo-os saudado, cumprimentado, Paulo contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios pelo seu ministério. Eles, ouvindo, verso 20, deram-lhes glória a Deus e lhes disseram, bem vês, irmão Paulo, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram em Jesus Cristo, entre aspas, ninguém sabe, e todos eles são zelosos da lei, continuam guardando Moisés literalmente. E foram informados a teu respeito, eles, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés,
dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos, nem andar segundo os costumes da lei. Ou seja, erroneamente, eles diziam que Paulo estava fazendo um complô contra a lei. Não, Paulo apenas dizia que a lei não tem poder para salvar ninguém, e não tem. Paulo amava os conterrâneos dele, os judeus, disposto a dar a vida, perder a salvação para que eles fossem salvos. E Paulo, de fato, dizia que não precisava mais circuncidar essas coisas, e que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isso é fato. Verso 22, eles perguntam: que se há então de fazer diante dessa circunstância que está cheia de judeu, é a festa de Pentecostes, Paulo? Certamente, verso 22, eles, os judeus, saberão que você chegou. Faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto de nazireado. Era o voto de gratidão a Deus por alguma bênção recebida, ou por algum livramento especificamente de algum tipo de doença. Eles faziam um voto. E não era um voto barato, era um voto caro. Era um voto que envolvia um cordeiro, um carneiro, comidas, pombos, dependendo da posse. Era um voto que exigia dinheiro, de forma que só os que tinham mais condições é que faziam. Aqueles muito piedosos é que faziam, né? Porque tinham que deixar de comer para fazer o voto. Aí eles disseram para Paulo, verso 24, toma esses 4 pessoas que estão dispostas a fazer, prestes a fazer o voto de nazireado, purifica-te junto com eles e faz a despesa, ou seja, eles deram para Paulo a incumbência de pagar a despesa dos 4. Não ia ficar barato, amados. Cada um carneiro, com Paulo 5 carneiros. Imagine cada um pagando 2 pombos, seriam 10 pombos. Imagina aí agora, imagina aí o cordeiro, imagina aí. Era caro isso aqui, esse voto de nazireado. Então Paulo diz, paga a despesa necessária para que raspem a cabeça no final. Cumpria-se os 30 dias, deixava o cabelo crescer, no final raspava. E saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, porque você está fazendo algo que a lei determina que se faça. Paulo fica constrangido por isso? Não. Você vai perceber que Paulo, em função da igreja, mesmo o coração dele não querendo, ele sabia de tudo que ia acontecer, ele se submeteu à vontade dos irmãos. Vocês querem assim? Eu faço como vocês querem, mas não vai resolver. Vocês vão perceber que não vai resolver. Quer ver, ó? E que pelo contrário, final do verso 24, tu andas também, tu guardando a lei. Verso 25. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos, conforme Atos 15, decisões, para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados, das relações sexuais ilícitas. Olha o vídeo do capítulo 15 que você vai ver isso. Então Paulo, tomando aqueles 4 homens, no dia seguinte, tendo se purificado com eles, feito o voto de nazireado, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, falando para o sacerdote tudo direitinho, como seria tudo o processo, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Pronto, Paulo fez o processo normal, legal que tinha que fazer, né? Quando já estavam, verso 27, quando já estavam para findar os 7 dias, né, para cortar o cabelo e findar tudo, os judeus vindo da Ásia, de onde Paulo estava, a região da Ásia Menor, Éfeso e tudo mais, tendo visto Paulo no templo, alvoroçaram todo o povo e o agarraram, gritando, israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo judeu, contra a lei judaica e contra este lugar, o templo. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado, pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, em sua companhia na cidade e julgavam que Paulo introduzira no templo. Amados, entre o pátio dos gentios, aí para lá dentro, para o pátio das mulheres, tinham placas que foram achadas recentemente em arqueologia, diz expressamente proibindo qualquer gentio a entrar ali sob pena de morte. As placas diziam mais ou menos isso. É proibida a entrada de qualquer homem de outra nação neste lugar, e se assim o fizer, saiba que você é o único responsável pela sua pena de morte.
E era o único caso em que os romanos autorizavam os judeus a praticar a pena de morte e matar alguém. Ou seja, eles viram Paulo com esse cara. Paulo entrou no templo para fazer a purificação. Como eles viram esse cara na rua com Paulo, julgaram precipitadamente, malignamente, que ele, Paulo, levou o Trófimo para dentro do santuário, para dentro dos átrios do templo, o que era proibido. Então, verso 30 diz o texto: agitou-se toda a cidade, amados, havendo concorrência do povo, e agarrando a Paulo, arrastaram-no para fora do templo, e imediatamente foram fechadas as portas, ou seja, eles iam linchar Paulo, fazer justiça com as próprias mãos, matá-lo injustamente. Vocês sabem de que é injusto isso aqui. Procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada, ou seja, algo que Roma não aceitava era a rebelião civil, a desordem civil. Qualquer montim, qualquer aglomeração, eles vinham, faziam tudo organizado e tiravam o posto do comandante. Então o comandante aqui, rapidamente, ele estava ali na Fortaleza Antônia, né, que tinha duas escadas dos átrios, uma do lado oeste e uma do lado norte, que dava para a Fortaleza Antônia, né? Essa Fortaleza Antônia foi construída por Herodes, e ali ficavam 1.000 soldados guardando. O que ele faz então o comandante? Então este comandante, levando logo os soldados e centuriões, que comandavam cada um 100 soldados, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram, pararam de espancar Paulo. Gente, meu coração corta quando a gente escuta isso aqui. A loucura da religião, o fanatismo. Gente, você já percebeu como que está ficando cada vez mais feio e horroroso isso? Imagina um homem sendo linchado, amados, por fazer o bem, por amar. Injustamente. Injustamente. Olha, eu poderia citar exemplos 1000 de algo que a religião faz nos dias de hoje. Matam vidas, assassinam vidas porque não pensam como eles e não fazem como eles. É assim, amados. Então este, levando logo os soldados e centuriões, correu para o meio do povo. Ao ver-os chegar o comandante, pararam. Verso 33. Aproximando-se o comandante, apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, 2 correntes, perguntando quem era o que havia feito. Na multidão, uns gritavam de um modo, outros gritavam de outro modo, não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à Fortaleza Antônia. Foi para lá. Ao chegar às escadas, eram 2 escadas que davam para lá, do átrio, né? Foi preciso que os soldados o carregassem, pegasse Paulo nos braços, por causa da violência da multidão, da loucura e do fanatismo e da doença que é, matando em nome de Deus. Corta, vê isso aqui. Dá para ficar pregando um dia sobre isso, mas está ficando difícil suportar. Pois a massa do povo seguia gritando: matam, a massa do povo. É muita sandice em nome de Deus. É muita loucura em nome de Deus. E quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse o comandante: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu ele: sabes o grego? Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Ou seja, esse comandante no ano, ele está trazendo à memória o fato que ocorreu no ano 54, quando um profeta de lá do Egito veio até Jerusalém, reuniu um bando de desordenados, de loucos lá, no Monte das Oliveiras, e desceram dizendo que Deus iria derrubar os muros daquela cidade e entregar nas mãos deles. Foi quando o comandante da época veio e matou 400 deles, mas o líder fugiu. E por isso que é chamado sicário. Sicário porque eram terroristas armados, homens do punhal, porque eles andavam com facas por entre as suas roupas para matar gente e fazer motins no meio do povo. Aí respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia,
e rogo-te que me permitas falar. Então, quando Paulo abre a boca e começa a apresentar quem ele era, suas credenciais, logo ele entendeu que Paulo não era esse sicário, esse falso profeta. Obtida a permissão, Paulo, em pé, na escada, fez silêncio com a mão ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Aqui eu encerro, porque você vai perceber um fenômeno aqui. Aquela multidão de gente. Você vai perceber que Deus usa Paulo. Paulo levanta a mão e manda o povo fazer silêncio e silencia-se tudo. É a unção, o poder de Deus vazando de Paulo. Amados, ler isso aqui choca muita gente, mas você vai perceber a determinação de um homem que nem profecia, nem ninguém impediu de cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que por boca de Paulo, esses comandantes, todas as autoridades romanas escutassem o Evangelho. Deus é soberano. E Paulo sabia que os dias de vida dele estavam contados. Então, amados, cuide de você, imite Jesus. E por favor, te dizer mais uma vez, creia nas profecias. Creia, existe o dom de profeta. Mas o profeta hoje não é como esses que ficam dizendo assim Deus me disse, Deus... Não. É o profeta que lê a Bíblia e que exorta conforme Jesus, edifica e consola as pessoas conforme Jesus. É assim que é. E elas podem acontecer com a gente no chão da vida. Seja na sua rua, no trabalho, seja de forma espontânea. Não com horário marcado e determinado por esses que só querem usar esses pseudos dons para manipular o povo e enganar as pessoas. Fiquem atentos. Eu sou testemunha disso. Eu já trabalhei com jovens que paralisaram a vida. A mente entrou em processo de dissociação, porque disseram que ia acontecer isso, isso e isso, e a vida parou, e até hoje não conseguiu recompor. Tem pessoas que profetizam por aí surtados nas ruas, jogando pedra, porque não aguentam viver debaixo de tanta mentira. Porque é muito simples a gente enganar num meio de 100, 200, 300 pessoas, dizer assim Deus me disse, e falar algo que no meio de 300 vai ter alguém que vai combinar com aquilo, que vai cair naquela estatística. Mas creia em profecia. Eu já fui alvo de muitas e sei que Deus usa até os dias de hoje. E eu quero orar com você para que Deus nos cure e nos fortaleça em nome de Jesus. Feche os seus olhos em nome de Jesus e vamos beber dessa fonte, desse Espírito de Deus que nos fortalece para a vida e que nos traqueja e que nos enrijece e que nos cristaliza em fé para suportarmos tudo e vencermos em Cristo Jesus e não desanimarmos, porque os dias são maus. Busque o Senhor nesse instante e ore conosco. Deus, obrigado por estarmos juntos. Obrigado pela graça de podermos partilhar o Evangelho. Ler esse capítulo 21 e saber que o Senhor deixou aqui o exemplo através da vida de Paulo de alguém determinado. Sim, de alguém consciente de quem ele era e para onde ele estava indo, ó Deus, e que não temia nem sequer a morte, porque morrer para ele, Pai, era passar pelo portal eterno e encontrar com o Senhor. Morrer para Paulo, Pai, era usufruir dos céus, era estar contigo. Ó Deus, obrigado porque o Senhor é o Deus que ama a mim e ama os teus filhos e sempre suprirá as nossas necessidades. Ó Deus, obrigado. Não nos deixe ser como os meninos, Pai, meninos cegos pela religião, que ficam correndo atrás de revelações, profecias, línguas, sinais, e esquece de simplesmente andar com os pés no Evangelho da graça do Senhor, e ouvir a voz do Senhor. Cura-nos, livra-nos dessas loucuras, e faz-nos nesses dias profetas e profetisas do Senhor, para encher essa terra do conhecimento de Cristo Jesus. Então, Pai, fortalece o coração de cada um que está agora lendo essa palavra e ouvindo a Tua palavra. Ministra sobre cada casa, sobre cada filho, cada casal. Ó Deus, cada um que está agora, Pai, desorganizado, ó Deus, triste, moribundo, machucado, ferido. Toca, Pai. Fortaleça, levanta para a vida. Aquele que está deprimido, abatido, reanima-o, Pai. Aquele que está com o corpo, Pai, fragilizado, adoecido, seja nos ossos, no sangue, na mente, no coração, na carne, cura essa pessoa, Senhor. Derrama o Teu Espírito de vida nesse instante. Sopra o Teu vento de cura
sobre cada um e unge-nos da cabeça aos pés. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, usa-nos, Pai, usa-nos para te servir nessa terra. Toca-nos, enche-nos com o Espírito Santo do Senhor e faz-nos explodir em poder nessa terra e ganhar muitos. Levanta intercessores, homens de oração, mulheres de oração, e livra-nos do fanatismo, da loucura, ó Deus, da religião que aliena as massas, que dá a eles aquilo que eles querem, pão e circo, mas esquecem de alimentá-los com o pão eterno. Sim, Pai, com a palavra do Senhor que desce dos céus e sacia o coração. Essa água viva que mata a sede daquele que está no mundo, Pai. Ó Deus, insaciável ainda, buscando em fontes alheias, perversas, místicas e malignas. Fortalece-nos na fé e abençoe o teu povo agora. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém, amém.